Pessoal, quem vai subir aqui agora é quem domina muito bem os palcos do ambiente de contabilidade no Brasil. E para poder falar de uma coisa, discutir com a gente um tema, que ele é muito incômodo. Muita gente tem a mania de começar e não terminar as coisas. E isso traz retrabalho, isso traz custo, isso traz perda de performance, isso traz perda de motivação e nós temos que acabar com isso de uma vez por todas. Falando para vocês sobre a arte de fazer acontecer, Cris Marra, CEO das empresas CP Marra Inteligência e Estilos Contábil Técnico. Não, eu tô aqui já, tô preparado. E aí, galera, boa tarde! Quem é que tá animado aqui? Pessoal, que responsabilidade estar com vocês aqui, hein? Putz, é muito difícil falar para pessoas mais inteligentes do que você. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Deixa eu pegar aqui o passador para a gente começar a conversar, tá? Antes de mais nada, quem quiser anotar aí, o domínio www.contadordevalor.com, tá? Depois pode entrar lá na internet e verificar um pouquinho das coisas que a gente tem lá. Ainda está bastante incipiente, mas a gente espera em breve ter conteúdos relevantes lá para vocês, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de fazer acontecer. Vocês vão ver que vocês já possuem todas as ferramentas necessárias, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho de mim, vai demorar um pouquinho, porque eu vou falar sobre o meu currículo, que é muito extenso. Então, primeira coisa, eu sou um cara formal, mas ao mesmo tempo descolado, satisfeito sempre, mas jamais seria uma pessoa conformada. E que gosto muito de pessoas, de gente, tá? E esse é o motivo pelo qual eu estou aqui nessa tarde com vocês. Sabe por quê? Porque o amor me trouxe até aqui, e daqui a pouquinho vocês vão entender de qual amor que eu estou falando. Bom, nós estamos muito preocupados. Afinal de contas, alguns dizem que a profissão de contador vai desaparecer até 2025, outros dizem que não, tá? Mas eu já vou polemizar um pouquinho aqui com vocês. A profissão de contador, como nós conhecemos, ela deixará de existir. Essa é uma realidade. Mas não se assustem, porque nós teremos muitas oportunidades pela frente e nada será mais como foi até agora, tá bom? Mas vai ser ótimo. Então, Darwin disse o seguinte: não é o mais forte, né, que vai sobreviver, nem mais o inteligente. Eu vou acrescentar, nem o maior e nem o mais rápido, mas aqueles que têm a capacidade de se adaptar. E o que nós estamos fazendo aqui nesses 2 dias é aprendendo ferramentas, conceitos, para que nós possamos nos adaptar. E vai ser muito bom quando nós voltarmos agora para as nossas empresas contábeis, tá? De repente a gente vai começar a mudar a nossa mentalidade, ao invés de encarar os nossos negócios como o escritório de contabilidade, a gente começa a enxergar os nossos negócios como a empresa contábil, tá? E vamos lá. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito interessante, porque é um momento onde nós temos abundância de informações e de oportunidades. Particularmente, eu nunca vi, durante a minha vida, está certo que eu sou muito jovem, eu sou um garotão 5.2, tá? Então, na minha existência, para mim, o melhor momento que nós estamos vivendo é esse. Agora, qual é o problema dessa abundância? É que muitas vezes a gente tem opções demais e não sabe qual caminho a tomar, né? Então, é necessário que a gente, dentro disso tudo, se posicione. Nós precisamos entender qual é o tipo de empresa que nós queremos ter. Será que a empresa que nós queremos ter tem o foco na quantidade ou tem um foco na qualidade? Né? E aí fica aquele debate. Muita gente achando ruim as contabilidades online, mas esse é um modelo. E é um modelo que pode ser muito bom, tá? Não significa ali que, ao entregar um trabalho por um preço que a gente considera barato, baixo, significa que o negócio seja inviável. Às vezes, não. Vai depender também daquilo que o cliente desse tipo de empresa deseja, vai depender dos custos que ela tem e, principalmente, qual é a margem que é possível praticar nesse modelo de negócio. Por exemplo, na minha empresa, eu escolhi fazer um trabalho contrário. Nós lá primamos por qualidade. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa
que tem 160 clientes. Ok? E aí alguém vai dizer assim, poxa, é uma quantidade pequena. Legal, mas foi a minha escolha. Só que em cima desses 160 clientes, a gente procurou desenvolver um trabalho que acabou gerando, que tem gerado um resultado muito interessante. Vocês conhecem essas duas pessoas? O que eles têm em comum? Vocês já pensaram nisso? Opa. É porque não apareceu aqui. O que esses homens têm em comum? Eu estava olhando essa foto, eu olhei assim, primeiro, é que eles não são muito bons para se vestirem. Então, não é uma característica deles. Está dando mau contato aqui, tá, gente? E aí, outra coisa, são homens muito inteligentes. São homens que mudaram o nosso mundo. Tá? São homens que criaram grandes empresas. Uma delas, a Apple, que é a primeira empresa da história a valer $1 trilhão. Então, foram homens que construíram coisas grandiosas. Mas tem uma coisa em comum entre eles também. Nenhum dos dois possui diploma de graduação superior. Já pensaram nisso? E aí, quando a gente vê isso num primeiro momento, acha assim, pô, então não vale a pena estudar. Porque os caras construíram grandes empresas, empresas bilionárias, e eles não têm um diploma de graduação superior. E aí eu fui entender como é que eles pensavam e como é que eles agiam. A gente pensa que esses caras não estudaram, né? Alguns podem até pensar. Mas, pelo contrário, sempre foram grandes estudiosos. Qual a diferença deles? É que eles escolheram a sua própria grade curricular. Entendem isso? Eles não se limitaram a modelos pré-definidos. Tá? Desde o início, pensavam fora da normalidade. E nós estamos vivendo numa época que ser normal talvez não seja muito confortável. É preciso ir além. E aí eu vou provocar vocês um pouquinho aqui. Tá? Que é o seguinte. A sua formação e os seus diplomas são importantes, mas eles não garantem o seu sucesso. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram quantas pessoas talentosas não conseguem fazer aquilo que desejam? E aí a gente vai entender um pouquinho esse cenário, tá? Bom, primeiro é preciso desenvolver habilidades e competências extracurriculares. E eu vou contar um pouquinho aqui da história da minha empresa. Em 2013, eu tive um problema de saúde, fiquei 2 meses no hospital. Na realidade, não era para eu estar aqui hoje com vocês, tá? Meu problema eu fiquei sabendo no dia, 10% de chance de vida. Final da manhã, comecei a sentir um desconforto no tórax, 10 horas da noite, estava numa mesa de cirurgia. A cirurgia terminou às 5h30 da manhã seguinte. Só para vocês terem ideia do tamanho da cirurgia, foram 26 bolsas de sangue só de transfusão. Então, foi uma cirurgia pesada, né? E aí eu pensei, inclusive, que ia morrer. Eu fui preparado para morrer. Mas Deus acabou preservando a minha vida. E, nesse momento, eu tinha já 2 empresas contábeis, uma empresa especializada em condomínios e a outra em contabilidade comercial. E eu era apaixonado pela... ainda sou, né, até hoje. Pela empresa de condomínios. E eu me dedicava quase que totalmente a essa empresa de condomínios. Só que quando eu voltei ao trabalho, 2 meses depois desse problema de saúde que eu tive, eu voltei para a CP Marra. Quando eu cheguei na CP Marra, eu me deparei com um cenário caótico. 1/3 dos meus colaboradores simplesmente estavam rebelados. Não sei se já aconteceu com vocês, acho que não, só deve ter acontecido comigo isso. Estavam rebelados, né? Então eles dedicavam o dia a dia deles para colocar defeito na empresa, para minar os outros colaboradores, então estava um cenário muito ruim. E qual o resultado disso no atendimento ao cliente? Insatisfação. Naquele momento, nós tínhamos 203 clientes, tá? E aí, o que aconteceu? Quando eu vi aquele cenário, eu falei, não, eu tenho que me dedicar agora à CP Marra. E eu tenho me dedicado tanto à CP Marra, que o ano passado, no primeiro evento do Nibo Conference, fazia 1 ano e meio que eu não ia na empresa de condomínios. Então, hoje deve estar fazendo 2 anos e meio que eu não vou na empresa de condomínios. Mas, em contrapartida, como lá nasceu de um outro modelo, por exemplo, a CP Marra nasceu de uma necessidade, né? Já a empresa de condomínios, que é a Inova Brasil Condomínios, já nasceu de uma expansão a partir de um planejamento, de um plano de negócios.
E eu também tenho um sócio lá, e hoje eu acompanho tudo remotamente. E a beleza que tem é que todo dia 10 toca um sininho lá na conta. Então, isso também é importante, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive que tomar decisões. E aí, eu voltei em março de 2013, quando foi em julho de 2013, nós tínhamos 73 clientes a menos. Por que esses clientes tiveram seus contratos descontinuados? Primeiro, é duro dizer, mas eu tenho que falar para vocês, por incompetência. De quem? Minha. Porque eu, como líder, quando o meu colaborador falha, quem está falhando sou eu. Ok? E alguns contratos a gente descontinuou, por quê? Porque eram contratos que não valiam a pena. Eram clientes que davam trabalho, eram inadimplentes, outros o contrato não valia a pena, o cliente não quis realinhar, ou seja, eu tive que tomar decisões drásticas, né? Inclusive, foi muito interessante que até a minha mulher, que nunca tinha se preocupado com empresa, começou a ficar preocupada com aquela situação, né? E, além disso, eu tive que, nesse espaço de tempo, demitir 10 dos meus colaboradores e substituí-los. Então, vocês imaginam o momento que eu me encontrava, né? Vindo de uma recuperação de saúde, encontrei a empresa nesse cenário, e eu tive que tomar decisões. E aí, o que aconteceu? Eu pensei o seguinte, eu não me lembro onde eu li isso, mas eu li em algum lugar que dizia o seguinte, que é mais fácil você vender para quem já é seu cliente do que você vender para novos clientes. E aí, comecei a estudar um pouco a respeito disso, e a gente começou a fazer o seguinte, desses 130 clientes que haviam ficado, a gente definiu ali, aplicou Pareto, e Pareto realmente funciona, tá? E 20% desses 130 clientes, a gente se aproximou desses clientes. E começou a fazer isso aqui, ó. Nós começamos a ter, empatia com esses clientes. E essa é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver, tá? Quero dizer para vocês o seguinte, nos próximos anos, nós não faremos apuração de impostos, nós não faremos cumprimento de obrigações acessórias, nós não faremos lançamentos financeiros e nós não faremos lançamentos contábeis. Assustador isso? Mas isso vai acontecer. E alguém vai perguntar assim, mas o que nós vamos fazer? Afinal de contas, nós vamos entender o cliente. Nós vamos saber qual é a necessidade desse cliente. Tá? E nós vamos oferecer para esse cliente soluções. Né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ser muito mais valorizado. E eu quero dizer para vocês que eu já venho aplicando isso na minha empresa desde 2013. E aí, qual foi o resultado desse trabalho? E vou dizer para vocês, é um trabalho árduo. E aí eu vou contar um pouquinho, um detalhezinho que me chamou muita atenção. Muita gente fala que a gente precisa se aproximar do cliente, ok? Que a gente precisa ir lá visitar o cliente. Comecei a fazer isso. Só que Brasília, não sei se vocês sabem, proporcionalmente é a cidade que tem mais veículos no Brasil. Vocês sabiam disso? Proporcionalmente é a cidade que mais tem veículos no Brasil. E aí eu conseguia fazer, no máximo, 2 visitas por dia. E a experiência era o seguinte, eu chegava no cliente, o cliente ficava esperando. Primeiro o seguinte, deslocamento. Então, enfrentava um trânsito. Em Brasília as coisas são distantes umas das outras, né? Depois eu tinha um problema para encontrar estacionamento. E depois eu ainda tinha que ficar esperando o cliente. E muitas vezes a gente não tinha nenhum lugar adequado para conversar. E quando estava conversando, toda hora esse cliente era interrompido. Consequentemente, a gente não conseguia dar sequência naquilo que estava sendo feito. E aí, o que veio a ideia? E às vezes ideia simples, tá? Eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente fica pensando em coisas complexas. E aí, dentro dessa complexidade, sabe o que acontece? A gente acaba não fazendo nada. E eu comecei a pensar, como é que eu vou melhorar isso? E aí, lá, a CPMAR, ela é pequena, tá? Uma empresa pequena, e a gente tem uma sala, e aí eu transformei essa sala numa sala de reuniões. E eu fiz questão de deixar, apesar de ser uma sala pequenininha, ela é muito confortável, é aconchegante, né? E aí comecei a convidar os clientes para vir conversar comigo. Então ficou muito mais fácil, porque ao invés de eu ter que ir ao cliente, que era cansativo, que era dispendioso e que não rendia, que não fluía,
o cliente passou a vir conversar com a gente. E aí comecei a ter um problema. O cliente vinha e não queria ir embora. Entendeu? Porque eu descobri uma coisa. Aquilo para o cliente também era um momento de terapia. Porque era um momento que ele se desligava do ambiente dele. E ali eu estava atento. Eu não ouvia só com os ouvidos, mas eu ouvia também com o coração. E é isso que vai fazer a diferença. Sabe por quê? A gente está vivendo uma época em que as pessoas elas estão muito interativas, mas de maneira virtual. Eu não sei se vocês já perceberam, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de abraço. Se alguém não gosta de abraço, pode falar, eu não vou ficar chateado. Mas não sei se as pessoas que têm contato comigo, eu gosto de abraçar, eu gosto de sorrir, eu gosto de conversar. Eu acho que isso faz com que a gente crie uma conexão muito forte, né? Então, se você gosta de fazer isso, desenvolva. O seu cliente também vai gostar disso, tá? Então, a gente precisa desenvolver, dentre várias competências, né? A gente precisa desenvolver também a empatia, essa questão de fazer com que o cliente se sinta à vontade para poder abrir o seu coração. E aí, o que começou a acontecer? Muito legal. Eu comecei a entender o que o cliente precisava. E aí vai uma outra dica. Muitas vezes o cliente não sabe do que ele precisa. Mas a gente tem a capacidade de descobrir pistas do que ele precisa a partir do que ele fala. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a criar novos produtos. E o mais interessante é que, naquele momento, eu não compreendia com clareza o que eu estava fazendo. E é isso que eu quero dizer para vocês. A arte de fazer acontecer está muito relacionada com a capacidade de começar, com a capacidade de seguir em frente. Às vezes você nem sabe direito o que você está fazendo. Lá na frente é que você vai entender. E aí, é claro, você começa a organizar aquilo, corrigir falhas, né, para criar produtos. E eu comecei a criar produtos que que fizeram o seguinte na minha empresa. Nós começamos a diminuir trabalho e aumentar faturamento. Olha só que legal. Quem gostaria de fazer isso na sua empresa? Diminuir trabalho e aumentar faturamento. Alguém gostaria? Então, um dos caminhos, tá? E eu aqui quero dizer para vocês que eu não sou o dono da verdade. Na realidade, eu sou um aluno, talvez um aluno aplicado, mas eu não sou o dono da verdade. Estou aprendendo, inclusive, eu já aprendi muito aqui. Teve colegas que me deram insights muito legais que eu vou voltar e vou colocar em prática lá na minha empresa. Mas eu quero contar um pouquinho dessa experiência. E aí, o que aconteceu? Quando foi em setembro de 2016, nós continuávamos com 130 clientes. Mas nós tínhamos agora um faturamento 40% superior ao faturamento que nós tínhamos em março de 2013. Menos clientes, 40% de faturamento a mais. Ok? Agora, isso é fácil? Não. Isso é muito difícil. Eu fico pensando, gente, o seguinte, eu, na minha empresa, não operacionalizo nada. Se você pedir assim, Marra, emite para mim um balanço no sistema. Eu vou pedir desculpas para você e vou dizer assim, cara, eu não sei como é que eu emito isso no sistema. Irresponsabilidade minha? Não. Escolha. Eu escolhi que eu ia dedicar minha energia para fazer aquilo que os meus colaboradores não fazem. É claro que agora eu já comecei a fazer o quê? Comecei a formar pessoas para fazer esse trabalho também. Porque eu entendi o seguinte, o verdadeiro líder não é só aquele que comanda, mas é aquele que tem a capacidade de formar novos líderes. Vocês entenderam? Então, isso é um pouco do que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, faça. Tem uma história que eu gosto muito que eu já li e gosto muito. Eu gosto muito de ler a Bíblia, tá, gente? Independentemente da crença de cada um aqui. E eu me lembro de uma história que eu li sobre a saída do povo de Israel lá do Egito. E aí aconteceu o seguinte, chegou um momento que eles foram liberados, né? Só que eles se depararam com o Mar Vermelho. Só que o faraó tinha se arrependido de ter libertado o povo. Reuniu o exército e foi atrás para buscar de volta. Dos lados estavam as montanhas, à frente estava o mar. E atrás quem é que vinha? O exército. Olha que situação. E aí, o líder, né, daquele grupo, Moisés, foi intercedeu junto a Deus, que era quem ele confiava que tinha
a resposta para aquela situação, e a resposta que Deus deu para ele foi o seguinte: diga ao povo que marche, diga ao povo que siga em frente. E aí é muito interessante, porque parece que teve até uma novela, algum tempo atrás, né, que falava a respeito disso. Eu não assisti, até porque eu já faz algum tempo que eu não assisto televisão. Então, o que acontece? Parece que... Eu me lembro de um filme que era Os 10 Mandamentos, que tinha essa parte. E no filme é assim, o mar se abre, né? E aí eles passam. Mas a história bíblica não relata dessa forma. A história bíblica relata que foi o seguinte: o mar continuava lá, do mesmo jeitinho. E Deus deu a ordem para eles seguirem em frente. E à medida que eles seguiam em frente, o mar se abria. Então, tem uma coisa muito importante para nós. Nós somos assim, a gente lida muito com coisas exatas, né? Mas a gente precisa também, na nossa profissão, exercer a fé. A fé de que, se a gente tem um desafio pela frente, se a gente agir, mesmo que naquele momento a gente ainda não saiba como fazer, totalmente, mas você começa a agir, à medida que você começa a fazer, as coisas começam a se encaixar, o mar começa a se abrir. E foi isso que aconteceu comigo, essa é a experiência que eu tenho, né? E aí, seguindo aqui, quero dizer para vocês o seguinte: nessa interação com os meus clientes, sabe o que aconteceu? Eu estreitei os laços de relacionamento, os laços de amizade e os laços de confiança. Sabe por quê? Porque as pessoas não compram de você, tá, aquilo que você faz. As pessoas compram o porquê você faz. E o porquê você faz representa, sabe o quê? É só uma demonstração daquilo que você acredita. E quando você acredita, as coisas acontecem. E tudo que você for fazer, você precisa ter desejo ardente. Quem já ouviu esse termo? Desejo ardente. Desejo ardente. Eu nem sabia, eu pensava nesse termo, mas nunca tinha lido. Aí eu lendo um livro do Napoleão Hill, e tinha lá desejo ardente. Foi muito interessante que uma amiga falou para mim assim, falou: olha, eu li um livro, e esse livro parece muito contigo. E na hora eu falei para ela: eu já li esse livro. Só que depois eu fui ver, eu não tinha lido o livro. Aí eu comprei o livro e li. Eu falei: cara, é exatamente o que eu penso. E eu nem sabia que outras pessoas pensavam assim. E o que é o desejo ardente? Vou contar um episódio para vocês aqui. Eu fui num treinamento da Disney, um evento da Disney, né, o pessoal da Disney, e num determinado momento, eles disseram assim: olha, tem uma folha de papel e tem uma caneta. Cada um agora vai desenhar a carinha do Mickey. E eu estava tão motivado, com tanta vontade de fazer a carinha do Mickey, só que eu me deparei com a realidade. Eu não sei desenhar, nunca desenhei, mas eu queria fazer a carinha do Mickey. De alguma forma, eu queria fazer o meu melhor Mickey possível, né? E esse foi o Mickey que eu desenhei. O que vocês acharam? Parece um Mickey? Só que aí na sequência, eles deram um treinamento de 1 minuto, técnicas de desenho. E com 1 minuto de treinamento, eu fiz esse Mickey. Vocês entendem que é o seguinte: o conhecimento, ele é muito importante, mas a pessoa só vai desenvolver se ela tiver desejo ardente. Se ela não tiver vontade, vocês vão gastar energia e recursos de maneira desnecessária. E isso se aplica, ficou muito claro para mim, que isso se aplica na hora de nós contratarmos pessoas para as nossas empresas. Elas podem não ter o melhor currículo, mas se elas tiverem desejo ardente, e se elas receberem o treinamento adequado, elas vão conseguir desenhar uma carinha do Mickey decente. Pelo menos um pouco mais decente. Vocês entenderam? Então isso tem que acontecer nas nossas empresas. Bom, o que realmente importa? Nós precisamos compreender o nosso valor. O que você fez para chegar até aqui? Qual foi o caminho que você trilhou? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Olha lá para o passado, lembra um pouquinho lá do começo.
você indo estudar, né, terminando lá primeiro grau, segundo grau, indo para a faculdade, muitos tendo que trabalhar e estudar, que isso é... Quem passou por isso sabe que é uma luta tremenda, né? Depois você resolveu empreender, correr riscos, investir, mas você chegou até aqui. E eu pergunto, qual é o seu valor? Quanto você vale? Muito ou pouco? Vou fazer uma coisa para vocês, sem arrogância. O meu valor é muito alto. E eu não posso oferecer aquilo que eu tenho para oferecer para os meus clientes por um preço baixo. Porque o preço baixo não é diferencial. O preço baixo, na realidade, acaba nos depreciando. E vou contar uma coisa muito interessante aqui. Eu fui apresentar o nosso trabalho para um cliente, e aí uma dica que eu dou também, negócio, eu não vou mais na empresa do cliente para fechar negócio. Alguém vai dizer assim, ah, mas se o cliente não quiser ir na sua empresa, pô, se ele não tiver tempo aí na minha empresa, ele não serve para ser meu cliente. A gente precisa ter essa clareza. E aí o cliente foi até lá, apresentei nosso trabalho, e aí eu já procuro fazer tudo no mesmo momento. Apresentei a proposta para ele, tirei as dúvidas dele, e ele virou para mim e falou assim, eu queria, tem condições de você me dar um desconto de X reais? Ele falou em valores, mas em percentual equivalia a mais ou menos 21% de desconto. E eu disse para ele, cara, não posso. Mas é o seguinte, você quer um desconto? Eu vou te dar um desconto de 3%. Porque eu pratico hoje o seguinte, o meu desconto máximo nas minhas propostas é de 5%. Mais de 5% não dou desconto. Isso eu aprendi, lá em Brasília tem a feirinha dos importados, que é aquele pessoal que compra coisa no Paraguai e tal. E eu aprendi com eles. Porque quando eu vou comprar alguma coisa lá, tá? Se você chega, o cara te dá o preço. Ah, quanto que custa isso? Ah, isso custa R$35. Beleza. Mas se eu te pagar em dinheiro, por quanto você faz? Ah, dá para fazer por 25. Os caras não têm noção do percentual de desconto que eles estão dando. Eu falei, cara, eu estou agindo igual os camaradas, os camelôs lá da feirinha dos importados em Brasília. Estou fazendo a mesma coisa. E aí eu bati o pé e falei, não, o máximo é 3%. E ele aceitou. Só que o que eu faço? Eu já deixo tudo pré-programado. Aí liguei para o financeiro e falei, ó, o contrato está fechado, traz aqui, ficou tal valor, pode fechar e trazer. Quando trouxe, que ele foi assinar, ele parou e falou assim, vou te contar uma coisa. Se você tivesse aceito a minha proposta, nós não fecharíamos o contrato. Eu fiquei pensando, mas por quê? Aí eu perguntei para ele, mas por quê? Ele me disse o seguinte, olha, você fez uma apresentação tão bem feita do seu trabalho, você usou argumentos tão fortes, que se você tivesse dado o desconto que eu propus, eu não fecharia contigo, porque você teria jogado por terra toda a sua argumentação. Isso me levou a pensar o seguinte, quantos contratos eu deixei de fechar porque eu dei um desconto muito grande? Porque o cliente falou, pô, esse cara é barato demais. Eu gosto muito de relógios. Outro dia eu fui ao shopping e vi um relógio lá lindo. Quando eu olhei o preço, eu desisti de comprar. Porque era caro? Não. Eu achei barato demais. Falei, não deve prestar esse negócio. Por esse preço, era lindo. Mas qual a sensação que eu tive? Ele não vai aguentar um mês no meu pulso. Primeiro que eu sou desastrado pra caramba. Então eu falei, não comprei. Por quê? Porque era feio? Não. Porque eu desconfiei do preço. Então, muito cuidado com essa questão do preço, do valor que você passa para o seu cliente. Outra coisa muito importante, a gente precisa aprender a vender. E alguém vai dizer assim, mas eu não gosto de vender é uma coisa muito chata. Cara, tu vende o tempo todo. O tempo todo. A gente acha que venda é quando você entrega um produto ou um serviço e recebe dinheiro de volta. Não. Se você que é feio, casou com uma garota bonita, putz, você é um super vendedor, cara. Você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a vender. E isso tem uma vantagem, nós estamos engateando ainda nessa, vamos dizer assim, nessa competência, vamos chamar assim, né? De vender. Então, tem muita gente boa aí que está ensinando muita coisa legal. Então, busque esse conhecimento também de saber vender. Outra coisa importante é sonhar grande. E aí eu quero contar uma coisa também que aconteceu comigo.
Como eu falei, eu sou um garotão de 52 anos. E quando eu completei 48, a gente tem aquela mania de fazer um balanço, né? Contador gosta dessas coisas, né? Ficar fazendo balanço, apurar o resultado. E aí eu vi o seguinte, cara, aos 18, 19 anos, eu sonhei com um monte de coisas. E aí eu vou dizer para vocês, eu sou um sonhador que eu não tenho solução. Eu sonho o tempo todo. Alguém pode dizer assim, pô, mas é o maior viajante da maionese. Se alguém disser isso, eu vou falar, cara, esse sou eu. Tá? E aí, lá aos 18, 19 anos, com a minha namoradinha, eu sonhava com a casa, e com o carro, e com empresa, sonhava um monte de coisa. E eu sempre tive o costume de fazer o seguinte, de desenhar, de escrever, de pegar foto. E quando eu quero alguma coisa, eu já idealizo aquilo, eu vejo aquilo, e por exemplo, se é um bem, eu consigo definir a cor, qual vai ser o acabamento, quais serão os acessórios, o que vai ter, e eu desenho, assim, parece as coisas de doido, mas eu faço isso. E aí, aos 48 anos, eu cheguei à seguinte conclusão. Tudo que eu havia sonhado, aos 18, 19 anos, eu havia alcançado. E legal, porque eu havia alcançado mais do que eu havia sonhado. Olha só que bacana. Só que eu me deparei com a realidade. Cometi um erro. Sabe qual foi o erro? Sonhei pequeno. Entendem? Sonhei pequeno. E aí eu enxerguei com muita clareza que se eu tivesse sonhado maior ainda, eu também teria alcançado. E naquele momento, o meu eu pessimista falou para mim assim, pô, cara, mas agora você já está velho, 48 anos, você vai sonhar o quê? Agora você já tem que preparar para a aposentadoria. Aí o que eu fiz com o meu eu pessimista? Dei as contas para ele. Despedi na hora. E lá eu refiz novos sonhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, cada um de vocês aqui. Quero olhar nos rostos de cada um de vocês. Vocês sabiam que vocês fazem parte do meu sonho? Em algum momento vocês vão saber do que eu estou falando. Alguns já sabem. Mas em algum momento todos vão saber que fazem parte do meu sonho. E qual é o meu sonho? Parte dele, né? Eu vou contar, não vou contar todos agora. Que a gente seja reconhecido e que a gente seja valorizado. E aí o próximo tópico é o seguinte, a gente precisa quebrar paradigmas e se impor. Isso é muito importante. Eu não sei de vocês, mas em algum momento eu me sentia refém do cliente. Eu tinha medo do cliente. Então, se tinha alguma coisa que fugia, eu me sujeitava porque eu ficava com medo de perder o cliente. Eu acho que isso não acontece com vocês aqui, mas comigo acontecia. Entendeu? E aí eu descobri o seguinte, eu sou mais forte do que eles. Vocês sabiam que o leão, que é considerado o rei das selvas, estatisticamente parece que ele falha 70% das vezes que ele tenta atacar a presa? 70%. Só consegue ter 30% de êxito. E é considerado o quê? O rei das selvas. Então, se você está com medo de falhar, não tenha esse medo, não. Não tenha medo. Siga em frente, porque à medida que você seguir em frente, o que vai acontecer com o mar? Vai se abrir, tá bom? Então, quebre paradigmas e se imponha para o cliente. Vou contar um outro casozinho aqui. Quantos aqui fazem parcelamentos para os clientes e não cobram absolutamente nada? Ué, eu pensei que era só, o restante todo mundo cobra, parabéns para vocês, tá? Mas eu fazia e não cobrava nada. Além de fazer o parcelamento e não cobrar nada, eu ainda fazia o que a gente chama hoje é um produto nosso lá, eu fazia o acompanhamento desse parcelamento. O que era o acompanhamento do parcelamento? O que é o acompanhamento do parcelamento? É verificar se o cliente está pagando, para não cancelar o parcelamento, e emitir a guia. Não cobrava nada, tinha despesas, custos e assumia responsabilidades. Um belo dia, como diz lá assim na linguagem nossa, alguém lá comeu mosca e não mandou a guia para o cliente. Mandou depois em atraso e mandou com outros encargos lá. Quando o cliente recebeu, aí ele não liga para o colaborador, ele liga para mim. Poxa, Marra, o que é isso aqui? Mandou um negócio fora do prazo. Cara, essa guia agora quem tem que pagar é você. Na cabeça dele, ele queria que eu pagasse, inclusive, o valor principal. Olha só. E eu levei 15 minutos para poder convencê-lo de que tudo bem. Eu assumi a responsabilidade, os encargos por minha conta, mas o principal era dele, não era meu. Quando eu desliguei o telefone, vocês imaginam como é que eu estava feliz?
Desculpa a palavra que eu vou usar, mas eu estava puto. E aí, o que aconteceu? Chamei o pessoal do financeiro. Aliás, primeiro eu fiz o seguinte, a gente usa lá as planilhas do Google, então eu criei uma planilha, compartilhei com quem ia me ajudar, chamei o coordenador do tributário e chamei a menina do financeiro. Expliquei para eles como é que ia funcionar e disse, olha, a partir desse mês, quando nós fecharmos o faturamento, todo mundo que tiver parcelamento vai cobrar R$300, e todo mundo que tiver, isso lá atrás, agora o valor já é outro, porque vai atualizando. E todo mundo que tiver parcelamento, por parcelamento, que a gente tiver que mandar, R$ 39,70. Eu gosto muito do número 7. Então, R$ 39,70. E falei para o meu financeiro, não aviso para ninguém, e se alguém ligar, passa a ligação para mim. Eu estava muito indignado. E vou dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes a gente precisa se indignar, tá? E outra coisa que eu vou dizer para vocês que eu aprendi. Os momentos de dissabores podem ser os melhores momentos para as nossas empresas. Podem ser os melhores momentos para se tomar decisão. Pergunta se alguém ligou para mim. Vários ligaram. Vários ligaram. E ligava assim, desse jeito. Pô, Mar, o que é isso aqui? Cara, está me cobrando acompanhamento de parcelamento. O que é isso? Você nunca cobrou isso? Aí eu respirava fundo e dizia para o cliente, falei, não, cara, deixa eu explicar. A gente realmente não cobrava. Mas começou a ter uma incidência tão grande desse trabalho que eu tive que dedicar gente para fazer isso. Mas, eu vou te dar 2 opções. Esse trabalho não precisa ser feito por contador. Você pode fazer isso. E a primeira opção é a seguinte, vem aqui, eu vou te ensinar como fazer isso. Eu vou te ensinar como é que você entra lá no sistema da Receita Federal, como é que você coloca os códigos, a senha. Eu vou te ensinar tudo direitinho. Não, mas não tem tempo para fazer isso. Não, mas você não quer fazer? Você não quer ter essa responsabilidade? Não, já tem muita coisa para me preocupar. Falei, ótimo, vou te dar a segunda opção. Você não vai se preocupar com nada. Eu vou te entregar prontinho e você me paga por esse trabalho. Sabe o que aconteceu? Uma outra coisa que eu descobri nesse momento? Nós, seres humanos, temos padrões. Todos que ligaram, eu fiz o mesmo discurso. E todos que ligaram, agiram da mesma forma. E, a partir daí, criei um novo serviço para a minha empresa. Vocês entenderam? Entenderam como é que é a arte de fazer acontecer? A gente fica esperando ter um sistema que vai fazer um monitoramento, não sei o quê. Cara, eu não tinha nem sistema, e nem tenho ainda, agora que a gente está desenvolvendo. Peguei a planilha, peguei o que eu tinha, e coloquei para acontecer. Resultado? Aumentei o faturamento. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Então, quebrar paradigmas e se impor. Outra coisa, assumir a responsabilidade pelos resultados. Graças a Deus, a gente está acabando com aquele negócio assim, porque o CRC não faz nada, porque o SESCOM não faz nada, não sei quem não faz nada. Cara, o responsável pela minha valorização é só uma pessoa. O responsável pela minha valorização está aqui, ó. Eu sou o responsável pela minha valorização. Mas ninguém. A gente precisa ser dono do nosso destino. O Brasil ainda está muito naquela era do mimimi, né, da reclamação, mas, cara, os mimimizentos não chegam a lugar nenhum. Ah, e outra coisa, tá? Se você gosta de reclamar, sugestão, pare de reclamar. Porque se você reclama, você vai ficar para trás. E aqueles que têm colegas que gostam de reclamar, fuja dos reclamões, porque os reclamões não querem solução. Os reclamões querem adeptos. Tá? Eles querem pessoas para ficarem reclamando junto com eles. Então, fuja desses reclamões. Então, assuma a responsabilidade pelos resultados. Outra coisa importante, não é possível ser grande sozinho. Não cabe mais nesse mundo o egoísmo. E aí uma notícia triste, nós por natureza somos egoístas. Então vamos quebrar também esse paradigma. Não dá mais para estar sozinho. Então tenha parceiros, e parceiros de alto nível. E vou dizer uma coisa, ano passado, 14 clientes nós tivemos, foram indicados, sabe por quem? Por colegas empresários contábeis. Olha que coisa linda. E eu também indiquei, só que eu não fui muito justo, eu só indiquei 6. Né? Mas a gente precisa ampliar isso. Olha a transformação que nós estamos passando. Algum tempo atrás, a gente nem ia na empresa do colega.
E hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de receber muitos colegas lá me visitando e tenho muito prazer em compartilhar aquilo que eu posso. E também de aprender com esses colegas, que eles também trazem muita bagagem importante para a gente. Então, tenha parcerias. Outra coisa importante é fazer o melhor e fazer com amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O amor é uma palavra que ela ficou meio assim, pejorativa, né? Uma palavra que está meio em descrédito. Mas, para mim, o amor, além de sentimento, é decisão. Eu gosto muito de um versículo bíblico, está em São João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o tamanho desse amor. Olha o tamanho desse amor, que é capaz de se doar em nosso favor. Né? Então, o amor é, antes de mais nada, decisão. Então, decida fazer o seu melhor, mesmo que as ferramentas que você tenha não sejam ainda as melhores, mas faça o que você tiver que fazer da melhor forma possível. Diferenciais que vocês podem apresentar para os seus clientes, que eu usei na minha empresa e uso na minha empresa. Primeiro, acolha os empreendedores. Ouça atentamente quais são as dores desses empreendedores. Todo mundo hoje quer ser acolhido. Quem é que não gosta de ser ouvido? Tem alguém aqui que não gosta de ser ouvido? Tem alguém aqui que não gosta de ser acolhido, de ser bem tratado, de ser considerado? Eu acho que ninguém, né? O nosso cliente também. Ele também quer ser acolhido, ele quer ser bem tratado, ele quer ser ouvido. E aí, quando você ouvir, você faz o seguinte: apresente soluções. E soluções como? Em forma de novos serviços. Ok? Nós tivemos casos lá, e aí, o tempo não dá para relatar, mas que a gente gastava 3, 4 dias resolvendo problemas do cliente, que não gerava nada de receita, que a gente criou um produto que começou a gerar uma receita recorrente, e eliminamos os 3, 4 dias que a gente tinha para ficar corrigindo as bobagens que o cliente fazia. Mas é importante a gente o quê? Ouvir e entender o cliente. Outra coisa também é o seguinte: comece a acompanhar indicadores de performance e propor ajustes para esse cliente. Acompanhe esse cliente. Aí você vai me perguntar: poxa, mas não dá para fazer isso com todos os clientes. É verdade, eu também não faço com todos os clientes. Eu só faço com aqueles clientes que realmente têm abertura para fazer, que vale a pena fazer, que estão dispostos a fazer e que estão dispostos também a contribuir com a sua contrapartida. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que pode parecer assim que a gente lá é mercenário, mas lá na CPMAR a gente não faz absolutamente nada de graça. Os colegas que já foram lá me visitar, eu gosto de mostrar, porque uma coisa é a gente falar, né, falar que faz, que acontece, e outra coisa é a gente mostrar a realidade. E aí eu mostro lá, até o boleto a gente cobra do cliente. E aí aconteceu um negócio engraçado, porque eu pagava R$ 2,50 pelo boleto. Aí eu negociei com o banco. Agora eu pago R$ 1,83. Só que eu deixei o valor dos R$ 2,50. Ou seja, até no boleto está gerando resultado. Vocês entendem? Agora, um outro erro que a gente está cometendo, que eu não posso deixar de falar. A gente está vinculando o nosso trabalho ao tempo gasto. Isso é um erro, tá, gente? Isso é um erro. Por exemplo, naturalmente eu ia dizer assim: ah, beleza, eu vou diminuir esse valor. Não, não vou diminuir esse valor. Eu não tenho que emitir o boleto. Eu tenho trabalho. Aí quando a gente fala: ah, mas isso é inerente à sua atividade. Beleza, mas a empresa está lá para quê? Para servir o cliente. E a empresa, ela visa o quê? Ela visa lucro. Ok? Mesmo assim, ainda está barato, porque eu sei que tem gente que paga R$ 4 por um boleto. Né? Então, acompanhar os indicadores desses clientes e ajudar esse cliente na tomada de decisões, propondo ajustes. Outra coisa importante: quando a gente começa a automatizar, a gente começa a ter tempo. E uma das coisas que a gente precisa fazer com os nossos clientes é profissionalizar esse empresário e a sua equipe. Como? Dando treinamentos. Eu não sei se acontece com vocês aqui, eu acho que não, mas acontecia comigo. Eu ficava na minha empresa falando mal do cliente. Pô, mas esse cliente não quer saber de nada, o cara não... Poxa, a gente fala e ele não atende. E eu ficava reclamando do cliente. Mas, cara, será que o cliente sabe o que tem que fazer? Será que ele entende a importância para ele daquilo que ele tem que fazer? Então, a gente começa agora a dedicar tempo para poder treinar esse cliente. Um detalhe: você não precisa treinar de graça. Se você, de maneira adequada, mostrar a importância disso para o cliente, ele também está disposto a pagar por isso. Principalmente se você falar que vai treinar a equipe dele. Aí que ele vai ficar mais disposto ainda.
Tá? Então, é importante fazer isso. E, por último, quero dizer para vocês o seguinte, comprometa-se com os resultados desse cliente. Ano que vem, eu quero relatar para vocês uma experiência que nós estamos fazendo esse ano. Nós temos lá um cliente que o contrato dele de assessoria contábil continua existindo. E esse ano eu fiz com ele um outro contrato, que é um contrato de risco, onde eu presto para ele uma assessoria personalizada, tá? Eu sou uma espécie de coaching para ele, tá? E qual é a remuneração que ele vai me retribuir? Quando nós fecharmos o exercício de 2018, o valor do lucro que for superior ao lucro de 2017, descontado a inflação, ele vai me remunerar em 30%. Vocês já pensaram nesse tipo de situação? Ou seja, eu vou ter uma participação efetiva no resultado financeiro que ele vai ter no exercício 2018. Só que eu já cometi um erro, tá? Que eu já identifiquei. Eu deveria ter feito isso trimestral. E eu dei bobeira e coloquei anual. A expectativa é que isso vai me gerar, pelo que eu estou vendo lá, vai me gerar pelo menos R$30 mil de honorários no começo do ano que vem, em função dessa consultoria. Pode não ser muito, mas já é um modelo que a gente está experimentando. E eu quero ter a oportunidade depois de compartilhar o resultado disso com vocês. Eu acho que essa também vai ser uma tendência dos contadores daqui para frente. A gente tem uma participação, além da assessoria, tem uma participação nos resultados. Bom, pessoal, tem um monte de outras coisas aqui, mas o tempo já esgotou. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O contador desejado e valorizado será aquele que apresenta indicadores ou que ajuda o cliente a realizar sonhos? Qual você acha que é? Vocês entendem como é que a gente precisa trazer humanidade para a nossa atividade? Como a gente precisa sensibilizar as pessoas, porque elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E quando elas se sentem acolhidas, valorizadas, ouvidas, e quando você entende a necessidade delas e apresenta soluções em forma de produtos, elas compram. Então, é muito importante a gente entender isso. Tá? Eu até, quando eu formulei essa frase, eu vou contar para vocês uma coisa, eu formulei um pouquinho diferente. Depois eu falei, não, deixa eu amenizar aqui, porque senão vão querer me bater. Mas eu mudei assim, o final eu coloquei o seguinte, contador desejado e valorizado, será aquele que apresenta indicadores ou o que coloca dinheiro no bolso do cliente? Entendeu? Na realidade, o cliente quer saber do resultado. Tá? Mas, seguindo aqui, eu falei de toda essa questão emocional, mas a gente precisa entender que nós temos empresa. O tempo não vai dar tempo para poder falar sobre isso, mas depois acessem esse endereço que eu passei, que eu falo um pouco a respeito do referencial de serviços contábeis e paracontábeis, e falo um pouco do contrato de prestação de serviço. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente tem problemas com o cliente, muitas vezes, primeiro, porque às vezes a gente nem faz contrato. Não sei se é o caso de vocês, mas às vezes acontece comigo. Eu estou ali tão atarefado, né? Agora isso não acontece mais, mas acontecia. Que ele não fazia o contrato. E o outro problema é que quando a gente faz o contrato, os primeiros a quebrar as cláusulas contratuais, quem que é? A gente. Eu tinha uma inadimplência muito grande lá também em 2003. Para ajudar, assim, o cenário estava tão lindo que minha inadimplência estava alta. Né? Chegou a ficar acima de 30%. Você imagina como é que estava lindo o cenário. E depois eu coloquei em prática aquilo que estava no contrato. E vou dizer para vocês, hoje a minha inadimplência dentro do mês é inferior a 4%. Dentro do mês. Vocês entenderam? Então, talvez vocês não tenham problemas com inadimplência, mas eu tive, e eu tive que ser rigoroso. E a partir do momento que eu passei a ser rigoroso, o cliente passou a respeitar também. E eu não abro mão, porque ele trata com o financeiro. E aí ele pede para falar comigo. Sabe o que eu digo para o cliente? Eu falo, cara, é o seguinte, foi definida essa regra aqui. O que você está me pedindo é para eu chegar para a minha funcionária e eu propor que ela quebre a regra que eu defini. Sabe o que isso vai acontecer comigo? Eu vou ficar sem moral. Porque eu vou ser uma pessoa que fala uma coisa e depois faço outra. E outra coisa, nós combinamos isso. E aquele velho ditado, né? O combinado não é caro. Aí o que acontece? O cliente baixa a bola. Sabe quantos clientes eu já... Aí tem um detalhe, você corre o risco de perder cliente.
O cliente ficar magoado, ficar chateado e tal, mas vale a pena correr o risco. Sabe quantos clientes eu perdi fazendo isso? Quantos vocês acham que eu perdi? Nenhum. Eu já tive contrato descontinuado por vender e não entregar, que é outra coisa também que a gente precisa fazer, tá? E aqui eu não estou querendo dizer para vocês que a minha empresa é a empresa maravilhosa. A gente já teve também contratos descontinuados porque a gente não conseguiu entregar aquilo que estava proposto, tá bom? Bom, eu vou seguir aqui adiante. O que eu quero dizer mais para vocês, depois vocês entram lá e vão dar uma olhada aqui, não vai dar tempo de falar sobre isso, tá? Mas o que eu quero dizer mais é o seguinte: nós estamos em constante transformação, ok? E esse processo, ele vai perdurar durante a nossa vida toda. Quem parar, se estagnar, vai ficar para trás. E vocês estão aqui hoje, com certeza, porque estão incomodados com isso e querem encontrar o melhor caminho. Outra coisa muito importante é o seguinte: se as coisas não derem certo de primeira, cara, tenta de novo, e de novo, e de novo. E se você vê que não vai dar certo mesmo, aí você tem que se reinventar. Eu, por exemplo, já tenho um plano B. O meu plano B é o seguinte: se eu não der certo como empresário contábil, eu vou passar a ser o MC Cris Marra. Tá? Eu vou me tornar um MC. Estou me preparando para isso. Aí, mano, é nóis. Entendeu? Então, você precisa estar aberto para as mudanças. Você é um MC meio velhinho, né? Que eu estou olhando aqui, mas tudo bem. O que acontece é o seguinte: se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós sempre fizemos, não espere mudanças, vai continuar sendo a mesma coisa, e a gente vai continuar chateado, desmotivado, triste, revoltado. Então muda, tenta. Eu gosto muito de falar na valorização, eu gosto muito de falar sobre preço. A gente não deve cometer o erro de cobrar barato, porque nós valemos muito. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que dinheiro e felicidade não são a mesma coisa. O dinheiro, ele pode até trazer sucesso, mas somente as pessoas são capazes de fazer a gente feliz. E eu sei muito bem o que é isso. Porque na hora que você se depara com a morte, vou dizer para vocês, você não pensa em outra coisa a não ser as pessoas. Você não pensa em carro, em casa, em empresa, em conta bancária. Você não pensa em nada, você não pensa nem nas contas para pagar. Você só pensa nas pessoas. Então, o mais importante da vida são as pessoas. É claro que ninguém consegue ser feliz tendo contas para pagar e não tendo dinheiro para pagar essas contas. É por isso que ele é importante, tá? Há 2 objetivos na vida. O primeiro deles é conseguir aquilo que a gente quer. É muito importante conseguir aquilo que a gente quer. E o segundo é desfrutar com aquilo que você obteve. E por incrível que pareça, apenas os sábios conseguem fazer as duas coisas. Hoje é um dia de escolha. O que nós seremos? Seremos sábios ou seremos tolos? E lembre-se, a arte de fazer acontecer está em começar, está também em acabar. Então, como eu falei para vocês, um cenário muito ruim, mas que acabou depois gerando oportunidades para trazer um cenário muito interessante para nós. E aqui está o finalzinho. Ali está meu WhatsApp, tem gente que fala assim, pô, você é doido passar seu WhatsApp? Não, beleza, não tem problema nenhum. Eu costumo responder às pessoas que se comunicam comigo. Eu tenho muito prazer em fazer isso. Por quê? Porque eu quero dar a minha contribuição. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui com vocês. Mas enquanto eu estiver, aquilo que eu puder contribuir com a minha classe, vocês podem ter certeza, podem contar comigo. Isso me dá muito prazer. Isso alegra a minha vida, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado para vocês todos.